Portanto, no vídeo de hoje vou entrar em mais detalhe sobre este resultado de cliente, explicar-te um bocadinho melhor como é que nós chegamos a este resultado, porque lá está, uma coisa é eu estar a falar com o cliente em questão, neste caso o Gonçalo, e ele estar a dizer que faturou os tais 35 mil euros no espaço de 2 meses. Outra questão é eu estar-te a explicar aqui exatamente quais é que eram os problemas que ele tinha, como é que nós os resolvemos passo a passo. Porquê? Muitos dos problemas que o Gonçalo tinha vão ser os mesmos problemas que tu tens, dependendo da fase da jornada em que tu estás. Se tu queres escalar até 15, 20, 30 mil euros ao mês, muito provavelmente, quase certeza tu vais passar por estes problemas, ok? Vamos começar com a situação inicial do Gonçalo. Para contexto, eu comecei a trabalhar com o Gonçalo numa vertente um bocadinho mais part-time em agosto do ano passado, ou seja, começámos a nível de email marketing. Qual é que é a questão? Nós aqui tínhamos pouco impacto, porquê? Porque nós só estávamos a entregar leads à empresa, nós não estávamos a trabalhar em processos de empresa, no founder em si, processo comercial, preços, mais nada. Ok? Entretanto, foi de agosto, não, mentira, foi de julho até setembro. Eu em setembro parei os serviços de email marketing geral, só fiquei com um cliente. Ou seja, 18 de setembro ele veio ao meu primeiro, não, 27 de setembro ele veio ao meu primeiro evento no Porto. Ele aqui, o insight basicamente que ele teve, que ele contou e partilhou comigo, foi simplificar aquilo que ele fazia, porque ele tem basicamente uma infraestrutura de AI para departamentos comerciais, desde outbound, inbound, follow-ups, que era extremamente complexo de ele explicar às empresas, e o que é complexo, como já vais ver daqui a bocado num dos pontos que eu vou dar neste vídeo, aquilo que é complexo não é comprado pelo mercado, ok? Então o insight que ele levou desse evento, de várias coisas que eu disse ao longo do dia, mas o maior insight que ele partilhou comigo logo no carro foi foi o teste da mãe que eu disse. Eu gosto muito de dar este teste nos eventos, que é, se a tua própria mãe não entender aquilo que tu fazes e não vir valor naquilo que tu fazes, então a tua oferta não está simples o suficiente, ok? Tu tens de ser capaz de chegar à tua mãe e explicar. Por exemplo, se tu for explicar, olha, temos uma infraestrutura de AI para outbound, ela não vai entender, ok? Agora, se tu explicares que, por exemplo, olha, os negócios têm uma lista enorme de clientes antigos que precisam de ser contactados de novo para perceber se faz sentido ou não avançar. Qual é que é o problema? As empresas não têm comerciais suficientes para entrar em contato com estas pessoas. O que nós fazemos é basicamente criamos um robô, uma inteligência artificial que faz estes contactos pela empresa. Assim como um comercial iria fazer os contactos, neste caso vai ser um robô automático a fazer. Perfeitamente explicável e muito bem compreensível, ok? Situação inicial, quando nós depois começámos a trabalhar em dezembro, que foi quando nós começámos uma mentoria. 3 mil euros ao mês e empresa 100% dependente do founder para gestão de equipa, contratações, marketing comercial e entrega de serviço. Já vais ver como é que isto evoluiu. Isto é a situação inicial. Nível de problemas, nós identificámos logo 3 problemas bastante grandes que tinham que ser resolvidos. Número 1, ofertas pouco claras, ok? Ou seja, o Gonçalo não entendia em que parte do processo é que ele devia apresentar qual das propostas, porque ele tinha duas propostas. Ele tinha a proposta de CRM, ou seja, a construção de um CRM com todas as automações para um negócio, e depois tinha esta parte do AI Caller, digamos, seja para outbound, seja para inbound, um AI que vai contactar as tuas leads. E ele estava meio que a misturar as duas ofertas e não havia uma clara distinção de, olha, quando for este tipo de cliente vamos apresentar o CRM, quando for este tipo de cliente vamos apresentar o AI. Então ele juntava tudo num e era uma complexidade, uma salganhada enorme que fazia com que as pessoas chegassem ao final da reunião, como não percebiam bem, apesar de não, isto é um problema, que é, apesar da a lead não vai fechar contigo por causa da complexidade daquilo que tu estás a apresentar, mas ela nunca te vai dizer na cara que, olha, eu não fechei porque foi demasiado complexo aquilo que tu me disseste, ok? Tu tens de ter o discernimento, basicamente, de conseguires entender isso por ti mesmo, que a tua oferta está demasiado complexa. Atenção, não é o serviço, é a oferta, porque o serviço é o que tu vais fazer, a oferta é como tu posicionas e como tu apresentas ao teu cliente numa chamada, ok? Problema número 2, tinha um lead flow baixo, ou seja, um número reduzido de reuniões todas as semanas,
porque dependiam apenas de cold call e era o Gonçalo a fazer o cold call para marcar reuniões e era o Gonçalo depois a fechar estas reuniões em chamada, ok? E lá está. Qual é que é o grande problema de cold call? Já vamos aprofundar aqui na consequência dos problemas. É que cold call depende do teu tempo e nós, principalmente como founders, já se fosse um cold caller dedicado, ele está limitado pelo seu tempo, ok? Tu não consegues fazer mais do que 100 chamadas num dia. Consegues fazer 150, 200, mas mais é difícil, ok? Principalmente sendo o founder a fazê-lo, ok? Número 3, tinha um ticket extremamente reduzido. Ele entrega algo de muito valor, as empresas com quem ele trabalha têm um grande retorno sobre o investimento, só que ele estava a cobrar muito pouco. E tu já vais entender aqui o problema de cobrares pouco. Eu falo muito sobre este problema, é dos maiores problemas que acontecem, vou aprofundá-lo agora, é dos maiores problemas que acontecem a founders novos, que é o quê? Tu quando começas, como tu não tens muito dinheiro e como não tens muitas reuniões no teu pipeline, as poucas reuniões que tu tens, tu queres fazer o máximo possível para fechar essas reuniões, ok? Então, o que é que tu fazes? É sempre, 99% dos casos é sempre o mesmo, que é reduz o teu preço, porque sentes que, ok, se eu reduzir o meu preço eu tenho uma maior probabilidade de fechar. Que há dois problemas. Problema número 1, que é o que já vamos falar aqui, não te permite ter margem para contratar pessoas nem para fazer investimentos, porque estás a cobrar pouco, mas vais ter muito trabalho, ok? E vais entrar num ciclo em que, vamos desenhar aqui, cobras, por exemplo, 1000 euros a um cliente, fechas 4 clientes destes, tens 4000 euros, só que como são projetos muito complexos, tu vais ficar completamente limitado a nível de tempo, ok? E 4000 euros não te dão margem suficiente para tu ires contratar alguém para te bem, ou seja, consegues contratar alguém, mas não consegues contratar alguém que verdadeiramente vá dar conta destes 4 projetos. Isto é o número 1. Número 2, ao tu cobrares pouco, principalmente se tu estiveres a entregar muito, vai reduzir mais a tua probabilidade de fechar do que aumentar. Ou seja, tu és mais provável de fechar um cliente se tu cobrares mais do que se tu cobrares pouco. Por dois motivos muito simples. O principal é, e isto aconteceu-me a mim, eu sofri muito por isto, eu só descobri isto passado 4 meses de estar a cometer este erro, que é, eu chegava às empresas e eu dizia-lhes basicamente, olha, eu vou-te entregar nos próximos 6 meses 100 reuniões qualificadas, ok? Tu disseste-me que tens uma taxa de conversão de 10%, logo tu vais fechar 10 clientes, o teu ticket são 5.000 euros, portanto vais fechar 50.000 euros de novos contratos. E depois a pessoa, ok, perfeito, a matemática parece-me bem. Diz uma coisa, quanto é que tu me vais cobrar? 2.500 euros. Ok? E é aqui, quando eu dizia este número baixo, era aqui que eu perdi o deal, que é, pá, eu estou-te a entregar 50.000 euros, nós somos os melhores do mercado, ninguém faz isto como nós, porque era verdade. E até o dia de hoje, é verdade. Ninguém faz isto como nós, mas só te cobramos 2.500 euros. Faz a pessoa duvidar um bocadinho. E tenho outra história para te contar aqui de um livro que eu estou a ler, que é o Influência, que é muito sobre psicologia, basicamente de uma loja que estava a vender joias a 500 euros e não estava a vender, já há 2 semanas que não vendia nenhuma joia. Estavam a vender as joias a 750 euros, ok? Estavam a vender joias a 750 euros e ainda não tinham vendido nenhuma. Eles basicamente tomaram a decisão de, ok, vamos baixar o preço, vamos fazer uma promoção para ver se a vendemos. O objetivo era baixar para 500 euros, enganaram-se no preço e meteram a 5.000 euros e na semana a seguir venderam 3 joias, ok? Portanto, com 750 venderam 0, com 5.000 euros venderam 3. Porquê? Percepção de valor. Tu olhas numa joia de 750 euros, pá, uma joia de qualidade não devia custar 750 euros, vezes 5.000 euros, ok, sim, isto para custar 5.000 euros deve ser uma muito boa joia. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não vai nem comprar esta, nem vai comprar esta, ok? Que já é o próximo ponto que eu vou falar. Agora, quem tem dinheiro é muito mais provável de comprar esta do que comprar esta, porque a percepção de valor aqui é maior, porque nós somos programados desde crianças a acreditar que quanto mais caro algo for, mais valor tem, ok? Então, imagina que alguém tem 100.000 euros disponíveis na conta bancária e for
vir 750 ou 5.000 euros, é muito mais provável de comprar os 5.000 euros. Okay? O que nos leva ao segundo ponto, que é tu tens que otimizar a tua oferta. Isto foi um erro que ele estava a fazer, mas antes de eu fazer este erro, eu já tinha feito este erro bastantes vezes, que é o quê? Eu estava a otimizar a minha oferta com base nas pessoas que não tinham dinheiro para me pagar. Okay? Em vez de otimizar a minha oferta para as pessoas que tinham dinheiro para me pagar. Que é o quê? Eu na altura, os nossos contratos eram aproximadamente 1.500 euros ao mês, e eu comecei a receber muito feedback do meu comercial, é caro, é caro, é caro, é caro, é caro, é caro, é caro. O que é que nós fomos fazendo? Fomos baixando, 1.300, 1.200, 1.000 e nunca baixámos dos 1.000, ok? Qual é que é o problema? Nós estávamos a levar o feedback de pessoas e otimizámos a nossa oferta com base no feedback de pessoas que nunca na vida comprariam, ok? Fosse 700 euros ao mês, fosse 500 euros ao mês, nunca comprariam. Ou seja, estávamos a otimizar para baixo. O que é que isso fez? Quando chegava a pessoa à chamada que tinha o dinheiro para nos pagar, nós, como tínhamos uma oferta otimizada para pessoas que não tinham dinheiro, ou seja, 1.000 euros ao mês, os tais 2.500 euros por 3 meses, que era o que nós fazíamos, 2.500 para 3 meses upfront e depois 2.500 euros no final, ou 1.000 euros por mês durante 6 meses. Como eu estava a otimizar para pessoas baratas, pessoas que não tinham dinheiro, quando chegava a pessoa que tinha dinheiro à chamada, era o caso dos 750, 5.000, ok? Eu estava aqui, logo eles não compravam. Se eu tivesse um preço de, por exemplo, 15.000 euros, que eu fechei, interessante agora olhando para trás, 15.000 euros para 6 meses, era muito mais provável de fechar as pessoas que tinham dinheiro do que com este preço literalmente de merda. É interessante que eu mudei o preço em abril, ou seja, de abril a agosto nós tivemos com estes preços, e não correu muito bem. É interessante que fevereiro e março os nossos tickets eram 1.250 upfront, mais 2.000 euros ao mês. E nós fechámos 2 contratos neste formato, ok? Isto era um contrato de 6 meses. Como era contrato, era obrigado a pagar tudo. Isto era aproximadamente 18.000 euros no espaço de 6 meses. Okay? Para teres noção também, 18.000 euros comparado com 5.000, e isto depois já entra aqui na parte de entrega e de back-end, eu cobrar 18.000 euros significa que eu teria que fechar 4 clientes aqui, nos 5.000 euros, para fazer o mesmo dinheiro do que nos 18.000 euros. E pensa, queres fazer 20.000 euros com um cliente ou com 4? Porque 4 vai dar muita mais dor de cabeça a nível de entrega, ok? Agora, consequência dos problemas. Número 1, ou seja, o facto de ter ofertas pouco claras fazia com que o pitch fosse demasiado complexo. Se o pitch é demasiado complexo, o prospect não entende. Se o prospect não entende, o prospect não compra. Tão simples quanto, ok? Não há muito mais a dizer aqui. Quanto mais complexo for, quanto mais... Porquê? Uma venda é uma transferência de confiança, ok? Se eu tiver a dizer, vou fazer aqui um desenho, ok? Venda é uma transferência de confiança de mim para ti, ok? Tuc, 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 tuc. Eu tenho que passar a minha confiança para ti, ok? E todos nós sabemos que basicamente uma venda é a pessoa está no A, portanto isto é a situação atual, a pessoa quer ir para o B, que é a situação ideal, e nós temos que lhe mostrar o caminho daqui para aqui. Se o nosso caminho for uma coisa assim, porque é bem complexa, ele não vai comprar, pura e simplesmente, ok? Nós queremos que o nosso caminho seja o mais reto possível, o mais simples possível. Quanto mais simples e quanto mais direita for a linha, maior a nossa probabilidade de comprar. Podemos fazer um gráfico que é assim, assim e assim, por exemplo. Tu aqui imagina que tens 30% de conversão, aqui tens 20%, aqui tens 10% e aqui tens tipo 2%, ok? Quanto mais direita for a nossa linha, maior vai ser a nossa taxa de conversão. Número 2, Lead Flow Bias faz o quê? Tal escassez em calls, que é, como tu sabes que tens poucas chamadas, tu vais estar com uma mentalidade de escassez a nível das tuas reuniões. Significa que vais, gerir mal a expectativa dos teus clientes, 2, vais baixar o teu preço,
3 vais estar mais nervoso, logo não vais transferir tanta confiança, lembra-te que uma venda é uma transferência de confiança. E número 4, vais dar garantias muito provavelmente ridículas, ok? Isto vai fazer com que tu tenhas uma percentagem de conversão menor em chamadas, logo feches menos clientes, logo possas investir cada vez menos dinheiro em anúncios e em equipa. Ticket reduzido, para além de tudo o que nós falámos. Número 1, não permite margens para investir em anúncios em equipa. Logo tens de continuar com o cold call, logo dependes do teu tempo a escalar, tu tens tempo limitado, logo vais ter escala limitada e nós queremos ter escala ilimitada, ok? Agora, a nível das soluções que nós implementamos. Portanto, número 1, como eu estava a falar há bocado, clarificar quando é que cada oferta é apresentada. Ou seja, definirmos uma persona clara de quem é que requer e quem é que é qualificado para o nosso CRM, ou seja, que tipo de problemas é que a pessoa, a empresa neste caso, tem de ter para nós apresentarmos o CRM. Número 2, que tipo de empresa e que situação atual é que a pessoa tem de estar para o CRM fazer sentido. Número 2, fazer o mesmo, mas para a inteligência artificial, neste caso os AI Dialers, que é para não haver qualquer sombra de dúvida, nem qualquer tipo de, literalmente, dúvida de quando é que nós apresentamos e quando é que apresentamos um, quando é que apresentamos o outro. Isto não impede, aliás, é uma das estratégias que nós implementamos, um upsell após a primeira implementação, que é, muitas das vezes, o que acontece, neste caso do Gonçalo, é o cliente primeiro entra para o CRM e depois, passado 2, 3 meses, dá upsell para as soluções de inteligência artificial ou o contrário. Porquê? Isto é extremamente importante, que nós não queremos resolver demasiados problemas para uma empresa ao mesmo tempo. Já fazer, e principalmente em empresas tradicionais e empresas com maior dimensão, já fazer uma migração de CRM, para muitas destas empresas já é uma dor de cabeça grande, porque vão ter que se adaptar a uma nova forma de trabalhar. Okay? Se nós fizermos essa mudança e a mudança da inteligência artificial ao mesmo tempo, vai dar merda, ok? Então, nós queremos resolver um problema de cada vez, principalmente se forem problemas grandes, que é o caso deste tipo de soluções. Se forem micro problemas, está tudo ok, resolvemos mais do que um problema ao mesmo tempo, mas se forem problemas grandes na empresa, por exemplo, eu nunca entrarei numa empresa e irei estar a trabalhar no back-end, ou seja, por exemplo, permitir que uma empresa de consultoria consiga dar conta de mais clientes e a ajudar-os a fechar mais clientes ao mesmo tempo. Porquê? A menos que sejam dois departamentos completamente desligados um do outro e não dependam do founder, vai dar merda, porque vamos estar a resolver e a mudar muito ao mesmo tempo, e se nós mudamos muito ao mesmo tempo não vamos mudar absolutamente nada, pelo menos não vamos mudar nada para melhor, ok? A nível de lead flow reduzido, que é o problema aqui do meio, simples, criação de um paid ads funnel, porque a partir do momento em que nós sabemos e definimos, para a parte das ofertas, que foi o exercício que tivemos que fazer, que é quem é que é a pessoa que precisa do CRM, porque é que ela precisa do CRM, que problemas é que ela tem, o que é que ela já tentou, porque é que ela precisa disto agora, qual é que é a situação atual, e temos a nossa solução do outro lado, ou seja, problema, solução, nós conseguimos criar um anúncio nada mais, nada menos é uma mensagem, seja por vídeo, seja por texto, neste caso foi por texto, muitos de vocês, se forem, por exemplo, ao Ads Library, vão conseguir ver os anúncios da Click, que é a empresa em questão. Vamos criar anúncios que basicamente falem para a dor do nosso cliente, ok? Falem da nossa solução, para quê? Para podermos ter uma previsibilidade e um bom volume de leads e de reuniões qualificadas, para pararmos com este problema da escassez em calls. Depois, parte de ticket reduzido, simples, e o Gonçalo neste vídeo aqui em cima fala muito disso, que é, eu dei-lhe o desafio de, olha, a próxima vez que tu estiveres numa call e perceberes que a pessoa não vai fechar, experimenta dizer o preço de 15 mil euros, para vocês terem noção, ele na altura cobrava 3 mil euros, ok? 3 para 15 é um bocadinho mais do que 4, só que eu meti aqui 4. O que aconteceu foi, ele disse 15 mil euros e de repente os olhos do prospect literalmente começaram a brilhar e acabou por ser um verbal agreement, não fechou o cliente, ou seja, não acabou por pagar, ainda está em pipeline, mas foi um verbal agreement e disse sim, vamos avançar, ok? Por toda esta psicologia que eu dei aqui dos 750 para os 5 mil. Deste vídeo, se tu deste lado entenderes apenas isto, esta percepção de valor que o mercado tem de ti,
Então o meu trabalho aqui hoje com este vídeo já está entregue, ok? Consequências das soluções. Número 1, a partir do momento em que nós clarificamos, os prospects começaram a fechar uma taxa de conversão muito mais elevada. Porquê? Porque já entendiam o que é que iam receber, já entendendo havia mais confiança, a linha era muito mais clara, ou seja, já estamos a falar deste tipo de linha, logo a taxa de conversão aumentou. Isto é tudo fundamentos, nós não fizemos praticamente nada, só que aquilo que nós fizemos na empresa do Gonçalo foi extremamente bem feito e com um propósito extremamente claro. Ok? A nível de criação de paid ads funnel, lá está, começou a ter mais leads, logo muito mais oportunidades, logo começou-se a sentir mais confiante. Ele podia receber um não na segunda-feira, mas na terça-feira já estava com mais 5 reuniões no pipeline, então esquecia-se completamente do não que recebeu na segunda-feira, porque sabia que tinha mais 5 possíveis sims hoje, ok? Em vez de ter uma reunião na segunda, uma na quarta e uma na sexta, e apenas uma em cada dia, que é, ok, foda-se, já tenho que receber o sim hoje, porque já só tenho uma reunião daqui a 2 dias e também não sei se vai dar, ok? Nível de aumentar o ticket, permitiu que ele investisse mais em anúncios. 2, que aumentasse a tua taxa de conversão também pela percepção de valor, ok? E número 3, que pagasse muito mais à equipa dele, o que fez com que a qualidade do serviço entregou. E literalmente foi isto tudo que nós fizemos para levar o Gonçalo de 13 a 15 mil euros. Não foi mais nada, nós só nos focámos em 3 pontos, mas 3 pontos extremamente relevantes e que estavam a tirar muito dinheiro à empresa do Gonçalo. Tu do teu lado, muito provavelmente vais passar por estes problemas, as soluções para estes problemas estão aqui neste vídeo. Tu tens de ser capaz de identificar qual é que é o problema no teu caso atual e implementar uma solução consoante o problema.